寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Mongólia Interior tivesse sido um país soviético? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que nós já enrolamos demais, vamos direto à teoria. E bem, aqui nós vamos já partir do princípio do final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que aconteceu? Durante o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética vai lá e declara guerra ao Japão, e eles acabam invadindo a Manchúria. Só que, apesar disso, a Manchúria fica sob ocupação durante alguns belos anos, até que o finalzinho da Guerra Civil Chinesa acontece, e com a vitória dos comunistas, os russos, os soviéticos, devolvem a Manchúria para a China. Mas afinal, como é que seria, se além da invasão da Manchúria, os soviéticos também estivessem invadindo a Mongólia Interior, com medo de que os japoneses, em uma ofensiva final, através da Mongólia Interior, que era um estado fantoche do Japão, acabassem invadindo a própria Mongólia em si, beleza? Então, vamos aí à teoria. Então tá, vamos supor aí que os soviéticos eles acabam invadindo a Manchúria, normal, e a partir da Mongólia, eles já planejavam um ataque aí para invadir a Mongólia Interior, com medo dos japoneses, de outros mongóis, e até mesmo que mongóis anticomunistas se infiltrassem na Mongólia e tentassem uma revolução ali anticomunista. Então, a partir desse momento eles acabam invadindo, atravessando já deixando tropas mongóis ali, basicamente colocando a própria Mongólia aí no final aí da segunda, diretamente na guerra, mas já no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial. Então, os mongóis e os soviéticos eles tomam junto a Mongólia Interior, mas depois os soviéticos expulsam os mongóis e ficam ocupando ali, beleza? Bem, durante a segunda fase da Guerra Civil Chinesa nós não vamos alterar isso, Afinal, a União Soviética jamais queria deixar um território livre na mão do Kuomintang, Então, a partir desse momento, beleza, já no finalzinho da segunda fase da Guerra Civil Chinesa nós não vamos alterar, Mas a partir daí a União Soviética, em um gesto de solidariedade, acaba devolvendo a Manchúria para a China, para mostrar que não são inimigos, mas eles acabam segurando a Mongólia Interior por um tempo. Então, a partir desse momento, o Mao Tse Tung ele fica meio naquelas, porque tem outras preocupações, outras prioridades. E eu acredito que já no finalzinho da guerra, no finalzinho aí da Guerra das Coreias, que o Mao Tse Tung e o governo de Pequim iam querer tomar algumas certas providências, Mas eu acredito que até 1954 não ia acontecer nada. Mas eu acredito que já a partir aí de 1956, quando a União Soviética já estava com um novo governo, e basicamente já tinha acontecido aí a tentativa da Hungria de sair da União Soviética. Então eu acredito que a partir desse momento, sim, o governo de Pequim começaria a tentar engrossar ali, a fala ali contra os soviéticos na intenção de devolver o território, porque a China nunca iria reconhecer a Mongólia Interior, como um território soviético, e sim como um território chinês sob ocupação soviética, o que também pode ser válido aqui nessa teoria. Então, a partir desse momento, as relações entre a União Soviética e
a China podem começar a se deteriorar, até que em 1958, né, eu acredito que pode acontecer o rompimento do laço sino-soviético, justamente, né, por causa da Mongólia Interior, né, que a China vai estar reivindicando e os soviéticos não vão querer sair. Mas por que os soviéticos não vão querer sair? Simplesmente pelo fato, né, de que naquele tempo já era uma China unificada, já tinha um partido definido, né, um exército unificado, não tinha senhores da guerra. Então a União Soviética podia alegar, né, dentro do próprio parlamento, que a partir do momento em que eles devolverem a Mongólia Interior, eles vão invadir a Mongólia normal, né, a Mongólia exterior, digamos assim, né, justamente para tirar o estado tampão e falando que a Mongólia exterior ali era parte da China, o que de fato era. Então, a partir desse momento, né, os soviéticos vão ficar na fronteira, mas como a China ainda não tinha um exército totalmente desenvolvido, eu acredito que não seria uma preocupação dos soviéticos. Mas já durante a Revolução Cultural, eu acredito que seria um momento mais tenso, né, nos anos 60, porque aí já teria um certo desenvolvimento, um certo investimento no exército e coisas do gênero, e eles iam estar cansados de burocracia, então a fronteira aí da Mongólia Interior, né, seria ali um barril de pólvora. O governo soviético poderia sim, né, nesse momento já ter transformado a Mongólia Interior num país soviético, né, basicamente colocando pessoas pró-soviéticas, não que necessariamente vai ser um estado da União Soviética, mas sim que, vamos dizer que as pessoas, né, que vão governar a Mongólia Interior, obviamente, né, vão ser a favor aí da presença russa em território da Mongólia Interior. Então, né, eles até podem meio que adotar um nome, República Popular da Mongólia Interior, República Socialista Soviética da Mongólia Interior, né? Obviamente ninguém iria reconhecer, muito menos a China, apenas o próprio governo de Moscou e as repúblicas dentro da União Soviética, e talvez até mesmo a própria Mongólia. Então as coisas poderiam ficar extremamente tensas, né? Alguns conflitos de fronteiras ali na Manchúria que aconteceu durante os anos 60 poderia ser muito mais tenso, algumas escaramuças na fronteira entre a Mongólia Interior e a China comunista também poderiam ficar mais alarmadas, né? O exército mongol também estaria de prontidão nas fronteiras de Xinjiang, por exemplo, né? E da China Central, justamente pelo fato, né, de que eles poderiam temer uma invasão pela Mongólia, né, para capturar a Mongólia e depois aí tirar a Mongólia Interior. Então as coisas seriam bem tensas ali na fronteira. O Ocidente só estaria observando, né, afinal poderia acontecer uma guerra de larga escala entre a China e a União Soviética. Pelo fato, então, a União Soviética, até mesmo para talvez intimidar, poderia fazer alguns testes de mísseis ali, poderia fazer alguns testes de bombardeios ali, né, para tentar mostrar a aviação russa, a aviação soviética de um modo geral, exercícios militares ali perto da fronteira. A China poderia acabar respondendo na mesma moeda, escalonando aí a violência aí burocrática. Então o Ocidente talvez ia tentar arrumar um modo de intervir, afinal eles precisam dos recursos naturais tanto da Rússia quanto da China e da própria Mongólia Interior. Então a partir desse momento, né, as coisas vão ficando relativamente mais complicadas, porque começa a ter intervenção ocidental, burocracia na ONU. Mas nesse mesmo momento, né, a própria Mongólia Interior iria estar construindo a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo também que pessoas aí da Mongólia Interior poderiam ser pró-China. Então seria meio complicado, né, porque poderia acabar gerando revolta, gerando protestos. A União Soviética poderia talvez até mesmo tentar jogar ali a Mongólia Interior por uma administração mongol, mas eles temiam, né, que se estivesse dentro da Mongólia, a China poderia invadir e meio que como não seria responsabilidade mais soviética, então eles poderiam basicamente passar ali para Ulaanbaatar.
né? Então a China poderia invadir a Mongólia Interior e chegar ali até o Ulaanbaatar e a partir daquele momento dominar ali toda a Mongólia. Então eu acredito que não seria uma boa estratégia da União Soviética, mas enfim, né? Já no finalzinho aí da Guerra Fria, muitos protestos poderiam acontecer dentro da Mongólia Interior também, fazendo com que a própria Mongólia Interior buscasse um movimento de independência, sem pender para a União Soviética, para a China ou até mesmo para dentro da Mongólia. Porém, o mais provável é que sim, né? Poderia até talvez entrar num processo aí de administração para fazer parte da Mongólia, mesmo que seja como uma zona autônoma, um estado tampão entre a Mongólia e a China, né? Que curioso. Mas eu acho que a China não iria permitir isso, e ainda nos anos 80 ou nos anos 90, né, já com o fim da União Soviética e com o fato, né, de que eles não estariam basicamente com ajuda exterior, pode ser que sim, pode ser que a Mongólia Interior acabe sendo invadida pela China e acabe sendo retomada. Vamos lá, aqui nós temos alguns finais. Primeiro final, o que eu acho improvável, a Mongólia Interior consegue sua independência, o que eu acho bem improvável, mas caso eles consigam, bem, eles não vão fazer muita coisa, afinal eles teriam que ser um território neutro, provavelmente seria algum tipo de democracia, né, justamente pelo fato, né, de que eles não poderiam pender totalmente para a China, senão o povo ia reclamar, e eles também não poderiam pender totalmente para o Ocidente, senão eles seriam invadidos. O segundo final, a Mongólia Interior, né, se sentindo acuada com a China, acaba fazendo parte aí da Mongólia normal, sendo uma coisa só. Então, um reconhecimento de Moscou já vem logo em seguida, né, para garantir os seus interesses, e dos países aí da Ásia Central, dificultando também uma invasão chinesa. Mas o terceiro final, que eu acho que é o final canônico, que a China acaba invadindo sim a Mongólia Interior, né? Então, a partir desse momento, mesmo com um exército não tão bom quanto é hoje, eles podem acabar invadindo a Mongólia Interior, e a Rússia, ou até mesmo a própria Mongólia, temendo, né, que eles não fossem parar dentro da Mongólia Interior e sim adentrar em território mongol até o Ulaanbaatar, eles poderiam acabar financiando guerras. Então, grupos de guerrilha, milícias, então até mesmo voluntários da Mongólia poderiam entrar ali para tentar segurar a China e evitar que a Mongólia Interior seja invadida, mas ao mesmo tempo também pode ser que um quarto final, um final tanto quanto alternativo burocrático, né, que a China acaba reivindicando aí a Mongólia Interior como território chinês, e a própria Mongólia acaba reivindicando a Mongólia Interior como um território mongol, e a Mongólia Interior acaba virando uma zona cinzenta, uma disputa burocrática, que eu não acho que iria terminar até os dias de hoje, confesso, né? Provavelmente alguns territórios poderiam acabar sendo trazidos para a China, trazidos para a Mongólia, mas não seriam territórios em larga escala, e seria tipo, alguns quilômetros de fronteira vai para a Mongólia, outros quilômetros vão para a China, né? Mas até isso se resolver, isso basicamente levaria anos. Eu acredito que até os dias de hoje não seria resolvido, né? Uma vez que temos disputas aí, né, territoriais bem longas, né? Como por exemplo a própria Crimeia, que apesar de ser invadida pela Rússia, não foi reconhecida por grandes partes. Fronteiras ali sino-tibetanas, indo-chinesas, enfim, né? Então tem muitas disputas que até os dias de hoje não foram resolvidas. Então sim, a Mongólia Interior poderia ser uma dessas novas disputas territoriais. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado da teoria, né? Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. Comentem aí o que vocês achariam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, né? Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card da descrição, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas redes sociais também, tamo junto. Quem puder dar aquele apoio, é nóis, beleza? Enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como uma pessoa se identifica. Falou e fui!